nós fizemos este curso com o título Direito como Potência para nos confrontar com uma dúvida simples. Direito é sempre um tipo da violência, seguindo as leituras do Walter Benjamin, ou talvez não. Direito pode se aproximar, e como a justiça? O que seria essa potência do direito além de um certo poder institucional determinado? Alguém quer dizer algo sobre os documentários que vimos? Derrida, respondendo ao estudante sul-africano, fala que ficamos presos dentro de uma leitura cristã e depois hegeliana do perdão. Então, talvez Hegel chega para nós um pouco mais cedo do que essa discussão própria derridiana sobre perdão, porque Hegel aparece neste contexto da discussão sobre a metafísica. E Hegel fala sobre a África na história da filosofia, dizendo que os africanos vão se liberar só sendo colonizados pelos europeus. E por aí está o início da leitura do Derrida. Eu vou elaborar este ponto depois. Outra dúvida, vocês veem que Derrida está mais presente nos Estados Unidos e na Europa, talvez, nos departamentos da literatura. Por quê? Então, como entender, e isso vai ser o início do nosso curso, quando Jean-Luc Nancy fala num trecho eu acho, do primeiro documentário de 1999 sobre a ideia da linguagem ligada à fenomenologia, por exemplo. Está por aqui o início da leitura sobre Derrida, indo para uma articulação cada vez mais política, jurídica, talvez. Vocês acompanham Derrida lá em Algéria, na África do Sul, por exemplo, discutindo várias questões nesse contexto político. E isso é o que a gente vai tocar, claro. O documentário é só uma informação, só uma ilustração dessas leituras. E aqui aparecem os autores para o nosso curso. Foi uma escolha, mas eu acho que praticamente tocamos todos os autores explícitos nessa leitura. Então, acima apareceu o São Paulo, no primeiro lugar. E depois de muito tempo, e vamos ver por quê, aparece outro autor, Spinoza. E ninguém mais na modernidade. Por quê? E só depois, talvez cresceu a nossa consciência, mas mesmo assim, como vocês veem no documentário, Derrida está presente nos departamentos da literatura. Nos Estados Unidos, vocês não veem os filósofos aceitando ele. Pelo contrário, os filósofos tipo John Searle estão perseguindo ele. John Searle escreveu para o ministro da cultura francesa, Jacques Lang, naquela época, dizendo que Derrida não pode ser o diretor deste centro internacional, porque ele é, de uma certa maneira, um ignorante na filosofia. Só, felizmente, Jacques Lang falou, puxa vida, eu não sou assim como juiz, eu sou ministro da cultura francesa e não vou deixar isso acontecer. Então, se os filósofos querem Derrida lá, tudo certo. Então, uma perseguição explícita contra Derrida. Os ignorantes que estão perseguindo Derrida. Eu conheci um filósofo aqui, o brasileiro, esqueci o nome, felizmente, então. Ele falou, ele se uniu com Searle, dizendo que contra Derrida, sim, porque isso está corrompendo as nossas leituras filosóficas. E eu perguntei, com licença, o senhor leu alguma coisa do Derrida? E ele, pelo menos, falou não, mas ele acreditou em Searle. E então, por aqui, aparecem as coisas. Derrida é uma forte inspiração para a gente, como a gente vai ver. Isso é o que eu quero apresentar para vocês. Então, no contexto da tradição, talvez Paulo,
no contexto da modernidade, talvez só Spinoza, e agora está crescendo essa leitura, talvez se na parte das leituras contemporâneas a gente tem vários autores, e eu acho começamos a nossa reconstrução com Nietzsche, chegando até Foucault, depois Deleuze, e Agamben e Negri também, no contexto que eu vou também reconstruir. Então, são poucos pensadores que nos ajudam a reinventar o conceito da potência. E reconstruindo este contexto, a gente vai voltar para as perguntas, vamos dizer assim, estruturais da filosofia, porque aparecem várias perguntas, como falei na plataforma, dizendo o que é a metafísica e por aí vai. Então, eu vou tentar de fazer um curso também, se a gente quer incluir as pessoas, inclusive da PAD, e os colegas que não vêm da filosofia. A gente, obviamente, não pode criar um certo autismo, onde o nosso discurso se fecha para essa presença deles. Então, não existe um discurso, assim, específico da filosofia. É a questão sobre nós, sobre o nosso mundo. Sobre aqui e agora. Isso, no final das contas, no filme aparece. Isso, a desconstrução é mostrar que algo é algo e outro. Então, a gente tem que entender isso nós mesmos. Fazer a própria desconstrução, talvez. Uma atividade terapêutica, talvez, para o curso. Então, eu vou tentar de ser, como sempre, super, assim, transparente. Simples, de uma certa maneira, com os argumentos, porque eu acho, no fundo, dá para entender tudo isso deste jeito. Não é difícil o que a filosofia quer nos dizer, mas a gente só tem que pegar um certo caminho que chega, inclusive, até aos autores como Derrida. A gente pode andar, assim, nas paisagens da filosofia sem saber o que fazer. Sem se entender, só lendo, articulando a obra da filosofia como se fosse uma coisa reificada. A gente está aqui, a obra está aqui, mas a gente não se aproxima. Pelo contrário, com Derrida, exatamente a questão é repensar a nossa identidade e desconstruir ela. Mostrar que algo é sempre o mesmo e o outro. E que assim a gente pode continuar na filosofia, inclusive na política, no direito e por aí vai. Ok, então, o primeiro autor que nos espera neste caminho é São Paulo. Não tem sentido agora eu falar o que é a desconstrução em Derrida sem entender por que ele está fazendo isso. Como a gente chega até essa palavra. Qual é o problema nosso com essa metafísica? Talvez nenhum. Talvez a gente não entendeu do jeito certo o recado da tradição aristotélica ou grega, por aí vai. Então, a gente tem que entender qual é o problema da nossa cultura para poder entender por que Derrida se dedica tanto, então, às questões da desconstrução. Ok. Eu vou tocar, talvez, alguns pontos sobre a metafísica, discutindo os tópicos, vamos dizer assim, ligados ao próprio Derrida, aparece a palavra metafísica. Não porque Derrida é um metafísico, pelo contrário. Ele se confronta, mas a gente tem que ver por quê e qual é o sentido dessa confrontação. Por exemplo, Heidegger está fazendo uma forte crítica da metafísica e isso não chega longe, fala Derrida. Inclusive, o próprio Heidegger, um covarde, como disse, uma leitura política que a gente só pode criticar. Então, como isso acontece? Alguém que está fazendo a crítica da metafísica se perdendo na política atual. É isso que a gente tem que incluir. Então, eu não vou, talvez, falar muito sobre essa palavra metafísica, vou voltar para essa discussão. Vai ser útil, eu acho, repetir, reconstruir algo do passado para os colegas novos e para criar uma transparência.
E, como sempre, qualquer coisa, se aparecer uma palavra, uma frase, um contexto que vocês não entendem, a gente volta, porque o ponto não é afirmar uma certa retórica que não chega a lugar nenhum. Ok, então eu vou hoje falar sobre São Paulo no sentido dessa reconstrução do curso que fizemos alguns anos atrás. Paulo talvez é a primeira leitura sobre a potência neste contexto. Depois, voltando para Agamben, não vou agora responder se aparecer essa pergunta, e o Agamben e as leituras sobre a potência em Aristóteles. Quando a gente discutir a metafísica, eu vou apresentar talvez alguns pontos sobre Aristóteles para ver, eu acho que a ideia da potência em Aristóteles não chega longe. Talvez Paulo não está pensando sobre isso nas próprias leituras sobre a potência. Ele talvez nem conhece a filosofia grega. Mas Spinoza talvez vai ser mais explícito. E vamos ver qual é o problema da palavra potência em Aristóteles. Então, só para agora talvez deixar essa pergunta, como iniciar a discussão sobre a potência com São Paulo, quando ela aparece e é muito mais explícita em Aristóteles. E alguns autores, como Agamben, voltam para essa inspiração para pensar a potência. Vamos ver, isso fica como uma pergunta, para depois, talvez, quando a gente reconstruir um pouco o argumento do Agamben, vai ficar mais claro tudo isso. Então, eu vou iniciar, como fizemos nos cursos, eu vou iniciar a nossa leitura com São Paulo. E tem um livro que pode acompanhar a nossa pesquisa, eu posso mostrar aqui o livro, é do autor que discutimos bastante no curso sobre São Paulo, se chama Theodore Jennings. Ele tem este livro que a gente praticamente discutiu como o principal no curso, Outlaw Justice, a Justiça Fora da Lei, mas ele tem um outro livro, e olha o título, Thinking Paul, lendo Derrida, pensando sobre São Paulo, quer dizer, entender Derrida significa voltar para São Paulo, e ele se chama Theodore Jennings. Então, voltar para São Paulo significa para nós também se aproximar a Derrida, porque alguém, no final das contas, pode dizer, ok, tudo bem, você está apresentando os cursos anteriores para os estudantes novos, é bom, mas, no final das contas, não precisamos disso. Então, o argumento meu, talvez, por aqui, poderia ser este. Os autores que a gente apresenta entram, de uma certa maneira, na discussão sobre Derrida. Eu poderia fazer o curso sobre Derrida comparando São Paulo e Derrida. E a gente vai ver que nessa reconstrução sobre São Paulo volta exatamente Derrida e volta muito. Então eu vou iniciar essa reconstrução apresentando o argumento sobre São Paulo, é o resumo do curso anterior. Melhor assim seguir essa leitura, porque eu paro de vez em quando para explicar coisas e por aí vai, ok? Derrida é o leitor de São Paulo. Sem São Paulo, talvez, difícil entender Derrida. Quase tudo que São Paulo está fazendo, Derrida está repensando. E, de novo, eu acho, vou tentar de defender isso durante o curso, eu acho que a questão sobre a potência, e a gente vai ver como eu estou pensando ela, aparece com São Paulo. Não vou falar mais aqui, mas eu acho que Aristóteles está reificando o conceito da potência. Ela se realiza nos atos. E o Spinoza é muito mais explícito por aqui, dizendo, e como agora reinventar potência nos atos? Por aí, mais ou menos, vai o argumento que eu tenho, se aparecer a dúvida nesse sentido. Enfim, vamos voltar para Aristóteles, talvez no início da reconstrução da metafísica, então vou
iniciar a discussão, como falamos, sobre São Paulo. E eu deixei o título também, o nosso curso, eu não sei qual foi o título do próprio curso sobre São Paulo. Vocês podem, eu acho, deixei também umas sementes para seguir o raciocínio do nosso curso. Aqui eu coloquei o título São Paulo, parousia como mudança do mundo. O que significa este conceito da parousia? Essa volta do Jesus. Como Jesus pode voltar? Talvez ele nunca vai voltar. Talvez nas leituras eclesiásticas e na nossa presença nas igrejas, ele não volta. E Derrida fala sobre isso no livro Dar a Morte, então. De uma certa maneira, como Jesus pode voltar. Talvez o cristianismo nem se realizou. Fala Derrida, então a gente tem que entender isso. Ok, então São Paulo, parousia, e ainda mais, como mudança do mundo. O que seria essa volta de Jesus? Que talvez ninguém percebeu, ou que ninguém vai perceber. O que muda neste contexto? E é, sinceramente, o início das leituras do Derrida, em Paulo. Então, reconstruir assim, falando com São Paulo, tem sentido para nós, para inclusive entender o próprio Derrida. Talvez isso não vai ser tão explícito com o próprio resumo, porque Spinoza, que eu vou tentar de apresentar hoje para a gente só fazer o resumo mais rápido possível, Derrida não fala muito sobre Spinoza, quase nada. Tantas coisas que ele escreveu. E aqui vai aparecer um certo ponto para nós, onde no final do curso a gente talvez vai ter como comparar Derrida e Deleuze, para ver o que seria talvez uma esquerda hoje, como falamos, uma política, o que seria este mundo contemporâneo, no final das contas, com uma desconstrução, uma confrontação com a cultura anterior. Ok, então, São Paulo, e vamos entender essa pergunta sobre a parousia. Falei aqui, a metafísica sempre acompanhou a história da filosofia. No contexto grego, que a gente talvez vai elaborar melhor, para entender pelo menos algo mais sobre Aristóteles, a metafísica é a pergunta sobre os pressupostos físicos, metafísica, que está além da física como pressuposto. No contexto moderno, temos a mudança, não é mais a vida contemplativa dos gregos, que eu estou elaborando agora no curso da graduação, então, mas é a vida ativa. Só no momento nessa modernidade aparece a pergunta sobre os pressupostos subjetivos da nossa teoria e das práticas. E a gente vai tocar este ponto na discussão sobre a metafísica. Como fazer a diferença, com poucas palavras, entre uma certa metafísica objetiva dos gregos e uma metafísica subjetiva dos modernos. Essa metafísica subjetiva nos ajudou muito. Marx fala, me abriu os olhos para ver o que é o mundo moderno. E se é assim, porque a gente, no final das contas, concorda e com Heidegger e talvez com Derrida, de destruir ou desconstruir a metafísica. O que significa isso? Voltar para o positivismo? Obviamente não, porque nenhum filósofo que pensa por aí não entende o positivismo como a alternativa. O positivismo, se a gente pensa de uma maneira mais assim coerente, o positivismo, se posso dizer assim, nem apareceu com os gregos, mas eu vou dizer já, acabou com os gregos, porque os gregos nos abrem para essa leitura. Não existem as coisas dadas positivas da ciência, mas as coisas além do positivo. Os gregos já criam uma sugestão para uma leitura contra o positivismo. O positivismo não é uma experiência grega, ele aparece na modernidade e a gente vai ver o que significa e como ele hoje domina e a política e o direito por aí, na nossa cultura, no final das contas. Então, ninguém quem quer destruir a metafísica, se confrontar com a metafísica, volta para o positivismo.
Então, a gente tem que ver isso, como pensar além do positivismo e da metafísica. Isso é o que Derrida está fazendo. E escrevendo tantas coisas, fazendo tantas coisas, a gente exatamente vai ter os argumentos para se confrontar com tudo isso. Vocês estão ouvindo Derrida, a frustração dele, a primeira, quando expulsaram ele como judeu da escola em Algéria. Mas, e a gente espera, quando ele entra na escola judaica, que ele vai se sentir feliz. Não, pelo contrário. Ele ficou na escola judaica menos feliz do que na escola de onde expulsaram ele. Por quê? Ele já está questionando a identidade de uma certa cultura por aí. Então, o argumento está mais ou menos por aqui. O que o Derrida está fazendo, sim, vai ser em uma confrontação e com a metafísica e com o positivismo. Qual seria essa alternativa? O que seria, por exemplo, direito além da metafísica e além do positivismo? Isso é o que a gente tem que entender, ok? Então, temos essa metafísica grega, moderna, a gente volta nas primeiras leituras sobre a metafísica que coloquei na ementa para este ponto e pronto. Até mesmo no contexto, estou seguindo a leitura sobre Paulo, até mesmo no contexto das discussões sobre a crítica e a destruição da metafísica, Heidegger, século XX, contemporâneo, nosso, aparece uma abertura para os novos pressupostos ligados à nossa autenticidade. E aqui, como você se lembra, na abertura, segundo Heidegger, vai ter o nome da ontologia e não mais da metafísica. Então, também, quem me pergunta, vi uma pergunta, ontologia, metafísica, o que é isso? Isso não é só uma confusão que os filósofos criam para nos seduzir e... a filosofia, eu falei, apareceu como metafísica. Pensar significa pensar os pressupostos. Metafísica. E os gregos, neste contexto, colocam a palavra ontologia, porque ontologia é a pergunta sobre o ser, como falamos. Metafísica está pesquisando o ser e, por isso, ela é ontologia. Por que Heidegger ficou com as dúvidas sobre isso e por que ele não quer fazer a destruição e da metafísica e da ontologia? Existe algo ainda pensando o ser que pode salvar a ontologia, criticando a metafísica? E vocês vão ver que isso não é uma retórica, mas é uma pergunta que exatamente acompanha as nossas leituras. E aqui eu já coloquei, queremos entender uma possível ontologia de São Paulo, não mais uma metafísica. E aí vocês vão ver porque talvez com São Paulo a gente pode salvar uma certa ontologia e não mais a metafísica. Qual é o sentido disso? Por que se confrontar com a metafísica e continuar ainda, de uma certa maneira, com as perguntas sobre o ser? Ontologia, ton é o ser em grego e por isso a ontologia. Não é de novo um jogo das palavras, agora não é a metafísica, é a ontologia, depois não sei o quê. Derrida, inclusive, nem usa essa palavra muito, ontologia, então por que voltar para tudo isso? Vocês vão ver que mapeando assim o terreno, tudo isso nos ajuda para entender o que estamos fazendo com Derrida. Mas o que isso tem a ver com uma leitura sobre o cristianismo paulino? A palavra, inclusive, ontologia nem aparece. Paulo não usa essa palavra. E sabendo qual que é aqui sobre o encontro, num momento chega para Atenas, vai falar lá com os filósofos. Mas é um encontro infeliz. Ninguém se entende. Os gregos, os filósofos não entendem como alguém, o Jesus, pode nos ajudar. É uma loucura. Ninguém pode fazer isso. A gente então tem que entender o que é o próprio ser para talvez resolver as nossas coisas práticas. Mas uma pessoa, Jesus. Então, sabendo sobre o encontro infeliz dele com os filósofos gregos, poderíamos dizer que a leitura nem pode ser a filosófica. Paulo não é filósofo, nem usa a ontologia. Como a gente está reinventando, revitalizando essa palavra com alguém que
os enfrenta de uma certa maneira. Mas, de novo, a gente está se aproximando às nossas dúvidas, então, a essa palavra, pelo menos, potência. Qual é a nossa potência, no final das contas? O ponto não é, de novo, reificar as coisas, dizendo, olha o que falou Derrida, olha o que falou, olha o que... E nós, e o que a gente fala. Eu sempre, pelo menos, entendi a filosofia assim. Então, neste encontro, ninguém entendeu ninguém. Mesmo assim, aparecem as perguntas sobre uma possível metafísica cristã. Então, que tipo de abertura temos no pensamento cristão para poder pensar sobre a metafísica de São Paulo, ou uma ontologia? E por que, falando sobre essa possível abertura metafísica, queremos salvar a palavra ontologia? A gente tem que entender essa mudança, como superar a metafísica com a ontologia e talvez, com Derrida, se confrontar com a própria ontologia. Então, estamos no início do caminho. A gente talvez ainda nem entendeu da maneira certa a própria metafísica, mas exatamente estamos seguindo o caminho e como vimos neste livro, Derrida é o leitor de São Paulo. Ele está por aqui com a gente discutindo Paulo. É meio estranho, Paulo nem aparece filosofia, nada. Na própria religião, não sei. A igreja voltou para o Pedro. Existe a possibilidade de aproximar as leituras dele com o contexto metafísico moderno. Existem os chamados sujeitos, por exemplo, no pensamento paulino. Sujeito é a palavra moderna, quase cartesiana. Mas ele não usa e nem sabe o que fazer com essa palavra Descartes. Vocês se lembram que quando reconstruímos o argumento dele, comparando com Santo Agostinho, a gente viu, eu está no início e daí. No fundo, o argumento cartesiano é a pergunta sobre o mundo, é a prova do mundo, e não a questão da nossa autoconsciência. Aqui está o início de uma modernidade que se perdeu, que não seguiu o caminho da própria autoconsciência. Mas o sujeito volta, e a gente, por isso, vai dizer algumas coisas, pelo menos por aí, porque falamos, existe uma metafísica subjetiva na modernidade. Kant e Hegel contra Descartes. E mencionei já as palavras do grande Marx, quem fala, Hegel me abriu os olhos. A gente nem poderia entender o nosso mundo sem a metafísica, sem essa palavra que fala o que está no fundo do nosso mundo, o que está no fundo do nosso mundo moderno. Com certeza, eu sempre falo, essa luta, essa militância contra Marx é o medo do sistema para a gente se abrir para a pesquisa sobre os pressupostos. E como sempre falo, o sistema não quer a gente que pensa, mas a gente que deixa o sistema funcionar. Ok, então a gente volta para essa constelação. Por que perseguir Marx? Pega o livro, vamos discutir e pronto. Não. É o fantasma que está, como Derrida fala no livro, esses espectros de Marx. Então, a gente vai se aproximar a essas leituras paulinas, talvez mesmo no contexto moderno. Colocamos a pergunta, existem os sujeitos no pensamento paulino? No entanto, como falei, a questão dos sujeitos é uma questão da modernidade tardia. Nem Descartes falou sobre o sujeito. Neste aspecto, Paulo é moderno. Então, ele é o grego, ele é o cristão, ele é o moderno. Talvez algo mais. Por quê? Porque além do mais, existe a possibilidade de falar sobre uma ontologia no pensamento dele. A palavra, como mencionei, ele nunca usa. Mesmo assim, queremos seguir, isso é o que fizemos no curso, para exatamente chegar e ver onde está essa potência em Paulo. Então, existe a ontologia no pensamento paulino, no contexto indicado por Heidegger, de crítica à metafísica e de uma abertura para a possibilidade da nossa autenticidade. Paulo é contemporâneo?
Vocês podem dar uma olhada, inclusive, no livro de Heidegger sobre Paulo. No final das contas, ele fala sobre um certo universalismo que talvez perpassa os tempos chegando até nós. Paulo nos interessa exatamente porque fala algo para nós, para Derrida, para nós querendo entender Derrida. E talvez seja o nosso guia. No final desse esboço, a gente chega a um livro que discutimos também muito, foi o segundo livro no curso sobre Paulo, se posso assim mapear o terreno. Então, este livro do Jenkins, A Justiça Fora da Lei, e o livro do Alain Badiou, um contemporâneo nosso, um filósofo vivo, ainda que escreveu um livrinho sobre São Paulo. Vou mencionar isso depois. Mas, pelo menos para o nosso curso, o ponto está aqui. Queremos entender Derrida. E ele lê Paulo. Por quê? Além dessas questões teóricas, queremos entender também se o pensamento paulino possui consequências práticas. As epístolas indicam isto. No exemplo, como acreditar nas políticas paulinas se ele, por exemplo, mesmo condenando a escravidão, não nos convida a mudar algo, mas ficar onde estamos. Primeira epístola aos Coríntios 7:20, Paulo fala, cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Existe, assim, uma articulação política em Paulo, algo tipo amor mundi paulino, falando com Hannah Arendt, talvez. Aparece ainda uma leitura jurídica para nós aqui no curso, no direito. São numerosos os trechos onde ele fala sobre a justiça e as leis. Então, Paulo e a questão da justiça. E Derrida pegou muito exatamente entender a justiça em Derrida significa entender São Paulo. Então, vamos desde o início. Tudo se inicia no caminho, vocês podem ler isso na vida dos apóstolos, tudo se inicia no caminho dele para Damasco, quando de repente uma luz do céu brilhou e Paulo, caindo do cavalo, ouviu a voz. Alguém que anda de cavalo ou caminhando e mudou a história do mundo. Isso é São Paulo. E Paulo caindo do cavalo, vocês podem ver isso no quadro do Caravaggio, inclusive. Paulo, caindo do cavalo, ouviu a voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Paulo perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues. E é a hora da conversão para o cristianismo. Antes, Paulo perseguia os cristãos. E Saulo é o nome dele, de Tarso. Eu, quando vivia na Turquia, eu queria ir, mas na cidade não existe. É a cidade ainda lá na Turquia. Então, Saulo vai até mudar o nome. E, em lugar do nome do rei famoso dos judeus, Saulo vai pegar o nome Paulo, ligado a algo pequeno, Paulus em latim, insignificante. É o início de uma das mais importantes histórias da humanidade, que se afasta do contexto aramaico, começa de falar grego e penetra definitivamente o mundo cultural greco-romano. E chega até nós como projeto, talvez. Fala Derrida no livro Dar à Morte. O cristianismo ainda não se realizou. Talvez pode se realizar. Derrida. Mas por que seguir Jesus? Temos, como a gente viu na metafísica grega, uma orientação grega, filosófica. Saber o que é o mundo para saber o que fazer nas nossas práticas. Nada disso em Paulo, seguir Jesus. O que significa isso? Eu acho, sinceramente, que Derrida aprendeu, não sei, é o início, talvez, da filosofia do próprio Derrida. E vocês vão ver isso. Por que seguir Jesus? Por que seguir essa leitura? Derrida é um judeu, ele ainda mais pode
questionar essa abertura. E como eu falei, temos uma orientação na época paulina, temos uma orientação grega já, que chega longe até os romanos e por aí vai. Então, qual é o ponto de uma possível confrontação com a herança grega? Já naquela época, a metafísica grega está seguindo o mundo e não os homens, ou um homem até. Isso é uma coisa, isso é a loucura, então. Por isso os filósofos gregos hoje pensam que Paulo é doido. E o que aprender de uma pessoa assim? Mas só para entender como se separam os caminhos. A metafísica grega está seguindo o mundo. Os gregos são fascinados pelo mundo. O que é o mundo? E aqui esse convite, a gente vai ver, seguir Jesus. Isso é a diferença, isso é o início de uma outra leitura sobre o mundo. E talvez não mais metafísica. Talvez ontológica. Mas a gente tem que entender isso bem. Ok. Os gregos são humildes. A gente viu. Querem entender o mundo e o próprio lugar deles no mundo. Por isso eles nem criam essa palavra sujeito, alguém que constitui não sei o quê. Não. O ponto é se entender no mundo, entender o nosso microcosmo. Mas vimos, Paulo também é humilde. Ele muda o nome. Ele não é mais o Saulo, o glorioso rei dos judeus, mas o Paulo, alguém significativo. Por isso ele muda o nome, porque ele entendeu na perspectiva. E ainda mais, ele coloca toda a esperança nessa perspectiva de agora seguir Jesus. E ele fala também, primeira epístola aos Coríntios 1, 29, nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, escândalo, como um dos apóstolos pode chegar tão longe. Os judeus estão cultivando essa autoridade do divino. E não uma aproximação. Então, escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Por isso eles acham, os filósofos gregos, que Paulo é doido. Ou, falando da perspectiva cristã, Paulo fala, no mesmo lugar, 3.19, Paulo fala, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. E aqui também está o início dessa leitura que se confronta com as leis, a gente vai ver. A sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Ou talvez, ele pode traduzir e dizer, e a justiça talvez, loucura diante das leis do nosso mundo. A sabedoria dos filósofos não revela a própria potência do homem. Presos ainda hoje na sabedoria, ainda hoje, ficamos ligados só ao dado e não ao mundo humano possível. Pronto. Aqui reaparece essa pergunta sobre a potência. Por isso a fé, um outro caminho, não sei, uma outra metodologia. A palavra método significa caminho. Qual é o nosso caminho para entender Derrida? Qual é o nosso caminho para entender hoje, para se entender hoje? A fé, isso é para Paulo, mas mesmo a gente vai ver como a fé volta para Derrida. A fé que algo, talvez a democracia, talvez vai acontecer. E vamos ver porque Derrida fala com essa linguagem paulina. A fé e não as provas ligadas à sabedoria. Por isso Derrida vai ver. Eu não tenho as provas para essa, não tenho nem a garantia jurídica dessa hospitalidade, dessa democracia. Por isso é uma experiência do impossível, uma experiência fraca. Talvez pode acontecer. Por isso aqui no contexto paulino, seguir Jesus.
mesmo nas próprias leituras sobre a metafísica, temos a diferença entre os gregos e os cristãos. O caminho da procura sobre os pressupostos é para os gregos a questão da razão, essa afirmação que chega longe, hoje ainda, eu no curso lá da graduação, estou chegando da razão grega para a razão habermasiana comunicativa. É isso que eu estou fazendo. Não dá para fazer mais, talvez, neste primeiro encontro com a pergunta sobre a ética no direito. Então, o caminho da procura sobre os pressupostos é para os gregos a questão da razão. Até a palavra eros, vocês se lembram, aparece neste caminho como tentativa de se realizar, completar, talvez cognitivamente. Mas a razão parece fria, isso que o Paulo sentiu neste encontro com os gregos. Não é o lugar dos encontros, dos outros. Paulo assim achou fria Atenas, onde ninguém vai entendê-lo. E a gente vai ver se essa razão que se abre para os outros, isso é Habermas, chega longe. No final das contas, Derrida se confronta com essa leitura. E com Habermas e com uma certa socialização das questões jurídicas no contexto da razão comunicativa. Então, de novo, temos que seguir este caminho para avançar. Por isso, o caminho não é mais grego, mas é cristão. Eu, no curso da graduação, não estou incluindo Paulo, porque aqui a pergunta é uma destruição da metafísica cristã. Derrida fala por isso, o cristianismo nunca nem aconteceu. O cristianismo anunciado em Paulo não aconteceu. E a gente vê as loucuras dos cristãos, tantos, é uma loucura no final das contas. Então eu faço lá Agostinho, só para ver se mudou o mundo grego, como o mundo cristão critica o mundo grego, e se talvez o nosso caminho sobre os pressupostos do direito encontra algumas alternativas com os cristãos, por aí. Para depois dizer, não, no final das contas, o mundo cristão fica no contexto da tradição. Comparando, existem algumas confrontações, questionando a razão, questionando a política. Quem quiser, eu faço isso no curso sobre ética e direito na graduação. Por aí. Aqui a ruptura está explícita, Paulo, mas talvez ele nem fala tanto ainda, infelizmente, para os próprios cristãos, e por isso ele, lá no curso, talvez não representa, se posso dizer assim, o cristianismo. Então, por isso o caminho cristão é outro. Não é da eros, mas Paulo usa uma outra palavra grega, agape, o amor. É o amor com o divino, a relação emotiva. Então, não é a razão, mas é o espírito. Paulo usa também essa outra palavra, a pneuma. O que poderia ser, então, o espiritual neste contexto? Essa diferença entre a razão e o espírito vai chegar longe e vai animar a filosofia de Hegel. E a gente ouviu Derrida como se confronta com essa leitura cristã hegeliana sobre o espírito. Então, a gente tem que entender o que o Derrida está dizendo. Aqui, estamos no início da reconstrução do cristianismo. Isso é rápido, então. Por que, então, seguir Jesus? A gente sabe, Adão é o primeiro homem, o protos anthropos. Jesus o segundo, o defteros anthropos. Mas Adão é o primeiro homem da terra, o protos anthropos της γης, e Jesus o primeiro homem do céu, o defteros anthropos ex uranu, fala Paulo. Aqui talvez está a diferença. Jesus do céu. O espírito, a pneuma, está só neste fato de ser do céu. Mas seria, se eu posso meio ironizar, dizendo, seria um outro positivismo. Agora, a questão não é mais uma certa eternidade do mundo metafísico na Terra, mas algo do céu, mas uma nova identidade. O divino só recria uma cultura identitária.
E não muda a metafísica. Por isso eu acho que o cristianismo ficou preso nessa sombra da tradição. Então, obviamente, não é isso que o Paulo quer. O Jesus do céu. Nós temos uma leitura cotidiana, eu coloquei só isso aqui do espiritual, que aparece como algo diferente do natural e do dado. Então, só o fato de ser do céu, talvez ainda não abra a possibilidade do espiritual. A Bíblia confirma isso. Espiritual é da ressurreição. Só assim podemos falar sobre pneuma. O Espírito, Paulo vai entender assim, é o que faz a vida. Pneuma zopium. Porque ele fala na segunda epístola aos Coríntios 3:17, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas não só para sobreviver, mas para realizar algo específico humano que não está só no fato de ser vivo. Isso é já uma preocupação de Aristóteles. Você se lembra do início da política? Não importa o fato de ser vivo. E eu uso sempre, mas fazer algo da nossa vida. Mas fazendo algo da nossa vida, eu acho que Aristóteles reifica esse conceito da potência. E a gente vai ver isso talvez melhor depois. E a palavra sobreviver voltou só com os modernos. E com nós hoje. Então, como sobreviver com este governo? Mas, enfim, Paulo nos indica que temos esperança. E a esperança não é assim, tipo, como falava no meu país, com a esperança a gente vive muito tempo, mas vive de uma maneira ruim. Então, não é essa palavra esperança que eu quero manifestar aqui, recriando uma nova teleologia, algo que vem, talvez. Não, as coisas podem mudar logo. Então, não é só para sobreviver, mas para realizar algo específico humano que não está só no fato de ser vivo. Onde está o Espírito do Senhor? Fala Paulo, aí há liberdade. Espírito é a possibilidade da liberdade. Vamos entender o que seria essa palavra. Isso é o sentido, talvez, da vida humana. Parece Hegel, isso é o sentido da vida humana. Hegel. Nós, os modernos, somos livres e os gregos, os cristãos, não. Eles são só os seres morais, mas nada mais. Mas como se realiza isso? Já está tudo previsto e depende só das orações da igreja? A gente se libera só nos mosteiros? Só seguindo a religião? A gente vê os fracos indo para a igreja, poderia dizer com Nietzsche neste ponto. Infelizmente, a gente vai tocar este ponto. Infelizmente, Nietzsche não entendeu Paulo. Mas aplicando nele, eu toco este ponto, então. Para ver. Se Paulo está no início do cristianismo, temos que saber o que aconteceu. Talvez, como Derrida fala, talvez o cristianismo nem se realizou ainda. Talvez nem pela ressurreição o Espírito ainda se realizou. Precisamos algo mais. Porque não são só os fatos, os dados, a gente olha, não é uma outra cena teatral que a gente precisa. Precisamos algo mais. Eu coloquei aqui a palavra, eu acho, cria uma ilustração. Precisamos algo mais, uma intrusão, talvez. Uma intrusão do próprio ser humano. Só assim, talvez, eu acho, para Paulo aparece o espiritual. Depende do ser humano. E vamos ver como, porque Hegel também vai seguir essa leitura, que Derrida depois vai criticar. O espiritual, então, não está só neste dom, então, nessa identidade, talvez, mas é algo que ainda tem que ser feito, talvez pelo próprio ser humano. O espiritual como a possibilidade do humano, talvez. A liberdade ligada ao espiritual como a possibilidade ainda para acontecer. Como a gente sabe, são 3 partes essenciais do cristianismo. A morte redentora,
a ressurreição e a volta do Espírito Santo. Então, como Jesus vai voltar? É a questão da parousia. E talvez a questão da possibilidade ou da potência do próprio ser humano. E aqui aparece essa palavra potência. Algo que nunca aconteceu. Talvez pode acontecer. Isso é Derrida depois. Como entender essa potência? Estamos no início de uma possível reconstrução do argumento do Derrida. Aqui o caminho pretende seguir a diferença entre as leis e a justiça. Paulo. Direito e a questão da potência, um grande recado. Por isso, aqui apareceu a inspiração para o curso. Vamos fazer o curso Direito como Potência. E eu acho que com Derrida a gente chega com essa pergunta que eu coloquei no início. Se é possível pensar o direito além da violência. Se é possível pensar o direito como justiça. Isso é Derrida, isso é Paulo. Um grande recado, de novo. Paulo vê que as leis são injustas, matam Jesus. As leis não nos ligam com a possibilidade da nossa própria potência. Nos se relacionam com os objetos. Ou melhor, realizam, ou vamos dizer, relacionam os nossos desejos com os objetos e articulam as condições de satisfação. Isso é o sentido das leis. Nos tratam, finalmente, quase como os animais, como pensa Hegel na fenomenologia do espírito. É importante ver essa comparação Hegel-Paulo para entender por que Derrida, voltando para Paulo, está criticando Hegel. Então, onde pensar a possibilidade da nossa afirmação, além dessa reificação? E aqui, eu acho, está o início de uma possível ontologia paulina. Não existe essa palavra, mas talvez dá para colocar ela. Essa ontologia está marcada com a crucificação. O início da ontologia paulina está na cruz. Existe um mundo, o nosso físico, se posso dizer assim, e com este acontecimento se abre outro mundo. Não é uma eternidade atrás que nos espera, como acham os gregos. É uma possibilidade que se abriu com essa crucificação. Isso é Paulo contra os gregos. E ele fala, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10.4. A justiça aparece só além das leis. Justiça fora da lei. E aqui aparece este livro, Outlaw Justice, deste autor Jennings, cujo livro eu queria mostrar hoje para vocês, porque ele nos liga com Derrida. Paulo quase vai anunciar os argumentos do Derrida. Talvez não se realizaram e volta a Derrida. Eu acho que dá para entender assim. Ok. Temos que entender melhor tal possibilidade. Se no fundo das leis está uma possibilidade de morrer, o que inclusive assegura as leis, aqui podemos esperar a reinvenção da vida. Se nas leis aparece uma relação com os objetos, na perspectiva ontológica aparecem, e aqui está a palavra, os outros. É a palavra que vai fascinar Derrida, e tudo o que ele está fazendo é o início deste segredo, quase desconstrução, como mostrar o mesmo mediado pelo outro. Como mostrar que no início não está uma identidade forte, cultural, metafísica, mas a alteridade. Alteridade no fundo da identidade, se posso dizer ainda no fundo, porque não é um outro fundo ou outro fundamentalismo. Não sei qual seria essa palavra, a linguagem não deixa. Como pensar a alteridade como pressuposto, talvez a palavra mais suave, da identidade. Isso é Derrida, mas a gente tem que entender isso. Alteridade como pressuposto da identidade. A afirmação, então, dos outros. A palavra paulina para essa afirmação é amor. Porque não é a razão que nos aproxima aos outros. A razão é fria. Ela os exclui. A razão cartesiana também
Habermas, inclusive, vai criticar essa razão cartesiana que não entendeu uma presença dos outros, um gesto argumentativo, comunicativo. Mas a gente vai como Derrida, se posso dizer assim, avança contra Habermas. Amor aqui é a possibilidade dessa abertura ontológica, dessa vida em Jesus. Cumprimento da lei é o amor. Fala Paulo, Romanos 13:10. Assim, a possibilidade da justiça não vem das leis. Isso é Derrida. Se vocês veem, isso é Derrida. Paulo não identifica a justiça, as leis, como a tradição que chega até Cícero. Leis e a justiça, isso é o projeto grego, mostrar nas leis a justiça que a gente entende na metafísica. A gente agora no curso da graduação chega até o primeiro ponto, como mostrar a presença da justiça nas leis. Então, assim, a possibilidade da justiça não vem das leis. Paulo não identifica a justiça, as leis, como a tradição, como falei, que chega até Cícero. Justiça vem dessa generosidade divina, dessa abertura, desse dom do divino. E esse pardon depois se liga a essa palavra, esse perdão que Derrida quer entender. Justiça vem dessa generosidade divina, dessa abertura para os outros, escravos, talvez. Destarte não pode haver, fala Paulo, judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Galatas 3:28. Uma promessa do universal. Uma promessa do universal que fascina o Alain Badiou, esqueci o nome agora, no livro sobre São Paulo. O que poderia ser hoje o universal? Se existe a verdade, ela é de todos. Pensa Badiou, o sistema inventa, está produzindo, ele fala as diferenças sexuais, problemas por aqui, Badiou, lésbicas, dos homossexuais, mas se existe a verdade, ele acha, ela é de todos. O que seria o universal dessa verdade? Depois a gente vai ver como se confrontar com Badiou, com Deleuze já. Eu vou tocar esse ponto reconstruindo, talvez, o nosso curso sobre Deleuze. Ok. Uma promessa, então, do universal que nunca apareceu. Só isso, uma promessa do universal. Os gregos não falam desse jeito. Quem aparece no ambiente público são os homens, poucos. Uma exclusão forte social, então, nenhum tipo do universal. Mesmo querendo um universal, na metafísica, o universal não chega na política, no final das contas. Mesmo Aristóteles falando que a política realiza o bem comum. Ok. A justiça é a experiência afirmativa da chegada do outro, como outro. Fala quem? Derrida, no livro Negociações. As citações vocês encontram aqui neste artigo que eu deixei. A justiça é a experiência afirmativa da chegada do outro como outro, Derrida. E a política, talvez, e a democracia? Ok. A afirmação da contingência do outro. Talvez Derrida por aí contra Levinas. Vamos ver, eu vou chamar uma amiga que está estudando isso exatamente para falar para a gente. Por isso se chama amor, e não algum tipo de procedimento racional. Bem-vindos os outros, é o recado. Isso é Derrida. Isso é Paulo. Vai se realizar. O que seria o aspecto messiânico dessa abertura e dessa política? E por que aqui aparece a potência do próprio ser humano? Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi anunciado entre vós, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Segundo aos Coríntios 2:19. Muito importante isso, gente. Por isso,
O que seria este sim, se posso dizer performativo? Deixei para vocês o artigo que tem um título significativo. Se posso traduzir, powerlessness, essa impotência do performativo. Fala Derrida. Porque poderia ser que ele está seguindo essas leituras assim, que Habermas está radicalizando. Chegando até um outro performativo. Qual seria essa teoria da linguagem em Derrida? É um dos primeiros pontos que a gente quer discutir juntos. Então, porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi anunciado entre vós, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim performativo. Eu coloquei aqui só para situar um pouco, derridiano, juntando-se a essa abertura ontológica. Talvez aqui apareça o ser humano, se posso dizer assim. A gente toca este ponto na discussão, talvez vamos incluir este seminário, o animal e o soberano. Eu mandei uma brincadeira lá no nosso grupo, no Zap, para ver qual seria essa diferença entre o animal e o... Eu acho que toca algo que Derrida quer dizer. Ok, porque de Deus somos cooperadores. Primeira Epístola aos Coríntios 3.9, muito importante. De Deus somos cooperadores. O projeto é nosso. Por que, por exemplo, Deus não apareceu em Auschwitz? A resposta, não sei, eu coloquei aqui simples, mas porque ele não é responsável pelo mal. Ele não pode nos ajudar, mas nós precisamos ajudá-lo. Somos os cooperários deles. Sinergia é a palavra que Paulo usa, grega. Nós, os cooperários dele. Deixo agora a pergunta aberta. Isso cria uma aproximação a essa palavra subjetividade moderna. Derrida é um forte crítico dessa subjetividade moderna. Ok. Somos os cooperários dele. Fracos, talvez. Derrida volta para essa fraqueza. Por isso o projeto da democracia ainda fica impossível. Vai ficar sempre impossível, mas isso não significa que temos que desistir deste projeto. Ok. Então, fracos, talvez sem conhecimento, nada nos apoia. Sem o apoio da ordem jurídica, não existe a ordem jurídica apoiando os outros, os intrusos. Mas nessa fraqueza, Paulo fala, nessa ausência, talvez, dos lugares fortes, do poder que determina está a potência. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Fala Paulo, segundo aos Coríntios 12.9. E um pouco depois, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Isso é Derrida. Por isso voltamos para esse trecho. Vamos ver como entender isso. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Agamben, eu coloquei aqui, vai voltar a essa leitura revolucionária, e vamos ver um pouco melhor como. Agamben vai voltar a essa leitura revolucionária, aliás, do conceito de potência em Aristóteles. O messiânico não é o lugar da força, do poder, mas dessa fraqueza que talvez faz o mundo. Vamos ver se é assim em Aristóteles. Isso é o ponto. Eu poderia iniciar, como estou fazendo no curso da graduação, as leituras aqui com Aristóteles. A leitura sobre potência é a palavra de Aristóteles, dinamis é a potência. Por que agora Paulo? Estamos pulando por aqui, mas o messiânico, de novo, não é o lugar da força, do poder, mas dessa fraqueza que talvez faz o mundo. Nas leituras posteriores, o conceito de potência quase se perdeu. Tomás de Aquino, identificando a essência com a existência, identifica a potência com os atos. Seguindo Aristóteles, não existe, segundo ele, segundo Tomás de Aquino, a potência que não se realiza. O que seria o Deus que não se realizou? O Deus é o puro esse sem a potência. E vamos ter que esperar Spinoza
Por isso, o segundo passo na nossa reconstrução foi o Spinoza. Eu vou voltar para isso, para depois talvez saber como comparar Deleuze e Derrida, porque eu acho as duas leituras talvez nossas, se posso dizer assim, hoje. Vamos ter que esperar Spinoza para reinventar o conceito de potência também, ligado a uma leitura messiânica. Em Paulo, o Deus espera a gente dizer sim, ouvir o chamado e agir. Para talvez poder dizer, depois, não existe uma linguagem em Derrida. Mas mesmo assim a gente colocou nessa pergunta a linguagem. Vamos ver o que nos espera. Não existem, com poucas palavras, os lugares transcendentais, por exemplo, uma certa estrutura como zero, e essa leitura chega nas outras leituras sobre os performativos, determina essa parte performativa dos atos de fala, onde está o Habermas, no final das contas. Não existem os lugares transcendentais que asseguram o caminho do divino. Aqui talvez podemos falar sobre a imanência no caminho ontológico. Isso chega até Spinoza e vamos ver como. Isso é o que Deleuze vai seguir. E o que está chegando? O que seria a parousia, volta de Jesus? Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Galatas 5:24. Ou, ainda, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. Romanos 3:10. Nessa direção estamos chegando até os fundamentos das leis, talvez. Anulamos, acima a lei pela fé. Romanos 4:31. Então, eu acho que senti algo nessa pergunta. Anulamos, acima a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Se confirma agora a lei que pode ser justificada. Eu acho que isso é onde Derrida depois coloca a pergunta, se é possível pensar as leis sem a violência, além da violência. Isso é muito importante, como a gente vai ver, porque hoje o direito é um pesadelo. Não existe o sistema, quer dizer, não existe o capitalismo sem o direito que reifica as coisas. Direito cria essa identidade do mundo. Talvez pouco dizer, não sei, é um entre os poderes. Então, se confirma agora a lei que pode ser justificada, e como falei, a pergunta chega, talvez, até Derrida. O que seria essa força de lei? Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. As leis são dos homens, mas os homens podem ser outros homens, se posso dizer assim. A palavra inicial nessa possibilidade, nessa abertura para os outros é essa que mencionei, somos os cooperadores. Sim. Depende, talvez, do nosso projeto. Vou mencionar uma outra palavra e com ela termino essa leitura, então. A lei que se confirma é a lei que se justifica, e vamos ver como está isso em Derrida. Porque mesmo na nossa compreensão informal, a lei pode ser legal, mas injusta. E, felizmente, nas aulas eu tenho apoio dos próprios juristas, tipo Carl Schmitt, no final das contas, no livro Legalidade e Legitimidade, a palavra legalidade abre o caminho para um mundo além do direito, que no final das contas poderia ser o caminho do outro direito. Derrida está discutindo com Carl Schmitt, contra Carl Schmitt, nas políticas da amizade. Ok. A lei que se confirma aqui é a lei ligada à justiça. Ainda é um projeto, o que seria isso? O que seria, de novo, essa força de lei? Podemos nos lembrar que a partir da modernidade, estou terminando essa leitura sobre Paulo, que a partir da modernidade entramos na perspectiva positivista, que não precisa dessa legitimidade pela própria justiça.
importa a legalidade. O direito vira uma experiência positivista, é uma experiência moderna. Por isso, a gente tem que ver como se confrontar com isso, não só com a metafísica, mas também com o positivismo. De novo, volta essa sugestão para vocês, pensar inclusive o direito além da metafísica e do positivismo. Então, importa a legalidade sem sair do sistema. E essa justiça paulina, aqui anunciada no sentido de abertura para o outro, é o sinal, talvez, da democracia possível. Isso é Derrida também. O que seria essa democracia ligada com quem? Com os irmãos? Com uma forma identitária da cultura? Ou com os amigos? Derrida fala fora dessa identidade. Como falei, essa justiça paulina, aqui anunciada no sentido de abertura para outro, é talvez o sinal dessa democracia possível. Estudar direito, no final das contas, significa entender seu próprio fundamento democrático. Quase parece Habermas, mas a gente vai ver como muda essa leitura em Habermas. Porque Habermas vai dizer a mesma coisa. Direito não se entendeu, ficou desorientado. Eu uso muito isso no curso do direito na graduação para animar um pouco as pessoas para ver que tem algumas coisas que a gente ainda tem que discutir no direito, mas e Habermas chega até os pressupostos democráticos do direito. Derrida sim, mas a resposta, o caminho é completamente outro, questionando exatamente o próprio Habermas. Essa abertura ontológica pela afirmação do outro é a questão da justiça, é o fundamento das leis. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos, essa outra palavra que eu queria colocar. Mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Fala Paulo, a Epístola dos Efésios 2:19. Concidadãos, simpoliti, ou cidadãos da nova comunidade mundial, ligados com as bem-vindas mútuas. Então, deixo com vocês talvez só essas duas palavras, sinergia, cooperadores, e simpoliti, com cidadãos, para depois a gente esperar Derrida. Parousia, então, é o convite para essa mudança, para esse reconhecimento mútuo com os outros. O reconhecimento não é uma palavra boa neste ponto, e a gente volta para a crítica que Derrida está fazendo contra Hegel. Vamos ver, nessa resposta, neste equívoco cristão hegeliano que ele, no filme, coloca como resposta, lá na palestra dele em África do Sul, ok. Mas Paulo, talvez por aqui, então, o dom divino é a possibilidade dessa mudança, é o convite para essa mudança. Parousia se concretiza nessa comunidade universal e messiânica. A política não está sendo baseada, a gente tem que ver como avança esse conceito do universal, com Paulo chegando até Alain Badiou, criticado por Deleuze e Derrida. O conceito do messiânico também volta. Derrida é um pensador messiânico. Mas temos que entender, quando ele fala contra Agamben, inclusive, o messiânico é sem messianismo. Vamos ver, porque ele fala assim. A política não está sendo baseada mais nas identidades de uma comunidade social e jurídica. O que está, então, no fundo da política? Diferenças? Vamos ver. Fica a pergunta com... Eu aqui mencionei este livro do Badiou só porque é ilustrativo, explícito sobre o livro é São Paulo, a fundação do universalismo. O que está no fundo da política, se de novo posso usar essa palavra meio ruim, no fundo, que cria já uma expectativa metafísica, e não é assim. Muitas vezes essas diferenças também criam as próprias identidades. As discussões sobre sexo e gênero mostram isso. Todos defendendo a própria verdade. Mas se a verdade existe, já entra o Badiou, ela tem que ser universal. É o ponto das leituras de Badiou sobre Paulo. A alternativa para as políticas identitárias não é, portanto, a diferença, mas vamos ver como defender isso ainda com Derrida, mas o universal.
a possibilidade de ser tratado como ser humano. O universal em Paulo, eu coloquei essa dúvida, mas ele se conforta com todo mundo, então. Com os judeus, ele se converte com os gregos, ele não se entende, com os romanos, que matam Jesus, contra o legalismo judaico, contra a razão grega, contra o poder do Império Romano. Então, o que poderia ser universal neste contexto? Estou na penúltima página. Talvez o universal está nessa militância, nessa confrontação com as identidades e nessa possibilidade de abertura para os outros. Militância explícita porque o mundo onde Paulo vivia era dos escravos. Badiou fala, o Paulo é nosso herói, hoje, nessa nova identidade neoliberal. A gente assistiu no curso sobre São Paulo o filme Silêncio, de Martin Scorsese. É uma sugestão para vocês, é ilustrativa. E está nesse contexto como Badiou se aproxima a Paulo. Por que os missionários cristãos chegam ao Japão? Ninguém quer eles. Os japoneses, por outro lado, não mandam missionários para conquistar a alma dos europeus. Então, todas as simpatias estão ao lado dos japoneses. Pensando assim, ainda é possível defender o universal do cristianismo nessas leituras paulinas, salvar o Japão, e vocês vão ver isso no filme, do sofrimento, da exclusão social, afirmar o outro, mudar, ser livre. E volta Paulo, para a liberdade foi que Cristo nos liberou. Galatas 4.5. Ou, onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Segundo aos Coríntios 4.17. Assim, eu acho, aparece o amor mundi como o amor de liberdade. A ressurreição de Jesus, um evento singular, aparece como universal, como a possibilidade da humanidade. O universal paulino é uma específica ligação entre o singular e o universal. Talvez aqui vocês podem até pensar em Hannah Arendt. Aqui está o recado, com poucas palavras, fortalecido ainda mais nessa cultura, se ainda posso dizer a palavra cultura. Isso é um desastre, isso é o mundo dos demônios, então este mundo neoliberal. Das novas identidades excluindo a vida. Os outros, os índios, por exemplo, aqui, os pobres, em nome do funcionalismo mercantil. Alguém, de novo, volta a essa pergunta, alguém está se sentindo vivo no capitalismo? Nós, fala Badiou, os zombies da globalização. E o roteiro do filme de Pasolini quis fazer um filme sobre Paulo. Existe o roteiro, existe o livro, vocês podem ler. Eu acho que também está na pasta. Que nunca se realizou, situa hoje Paulo não mais entre Galileia, Ática e Lácio, essa paisagem antiga por onde anda Paulo, mas coloca o Paulo entre a Europa e os Estados Unidos. E o Paulo vai morrer nos Estados Unidos, no filme de Pasolini, que não se realizou. No momento, na epístola aos Galatas, Paulo vai dizer, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E aqui só, por aqui vou terminar, um recado quase nietzscheano. Eu coloquei aqui rápido, depois eu vou apresentar um esboço deste curso sobre Nietzsche. Eu acho que Nietzsche, que talvez nem entendeu Paulo se confrontando com o universalismo, e o Nietzsche talvez entendeu que Paulo contamina as próprias leituras com essa afirmação do universal. O cristianismo, mesmo paulino, é para Nietzsche uma forma de niilismo cultural. Paulo fala sobre isso na epístola os Galatas 6.15, então vocês podem verificar. Se este cristianismo do paulino, talvez, Derrida entendeu o cristianismo paulino não como o exemplo, vamos dizer assim, como Nietzsche está fazendo do niilismo cultural.
o novo ser, afirma Paulo, ou uma ruptura no próprio ser, ou a palavra parousia. O cristianismo ainda pode acontecer. Isso é Derrida no livro Dar a Morte. Então, desde o início, como vimos, Paulo se confronta com isso, estou terminando, com a ordem jurídica romana e grega. É uma abertura para a nossa potência, a criação do outro, uma outra política. Nesse sentido, Paulo, me parece, está no início do processo de destruição da metafísica. Essa destruição ainda é um projeto atual, nosso. O nosso mundo é metafísico, mesmo sendo super transparente. O nosso mundo é uma cultura identitária. Simples. E o Paulo volta por aqui. Então, isso foi o curso sobre Paulo. Vamos ver agora, discutir um pouco até... Como falei, Derrida volta, não vamos perder o tempo fazendo os resumos, eu vou ver. Então, eu pensei que seria útil seguir este caminho porque ele nos aproxima a Derrida.